Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo eu te contar as duas coisas que a diretoria encontrou, os dois problemas encontrados no vestiário e que, de alguma maneira, eu sei que tá na reta final, é difícil corrigir, mas que eles pretendem melhorar para esta reta final de temporada para escapar. Tô gravando antes ainda do jogo contra o Vasco da Gama, vencendo o Vasco, tudo se resolve. A primeira situação, para você não dizer que a gente demora para divulgar as novidades, vamos lá, depois eu amplio elas. A primeira, achar um jeito de unir o grupo de jogadores. Tem uma distância quilométrica de dizer que os caras são rachados, mas não tem aquela união que se deveria ter nos momentos de dificuldade e isto foi encontrado pelos dirigentes. A outra questão é tentar fazer com que a equipe não se abale psicologicamente depois de levar uma pressão, sofrer um gol ou estar jogando menos do que o adversário, porque eles entenderam que emocionalmente, no mental, existe uma fragilidade. O Inter pode jogar bem contra a Bahia, contra Santos no primeiro tempo e basta o adversário vir para cima, faz um gol então, desmorona tudo e as coisas já começam a dar errado. Essas duas questões foram encontradas por gente da alta cúpula colorada dizendo o seguinte, olha, peraí, não tá legal, temos que dar uma resolvida nesses pontos aqui. Eu já te dou mais detalhes, antes preciso te falar que esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer coisa que tu tenha que pagar no teu veículo. Porque pode ser carro, pode ser moto, pode ser ônibus, pode ser caminhão. Tu precisa pagar alguma coisa pro Detran? Isso vale pro Brasil afora, tá? Se tu tá me assistindo no Tocantins, vai valer. Goiás, São Paulo, Rio, não importa. Baixa a Zapay, é grátis para baixar, consulta pela placa do teu veículo, também não custa nada. Bom, quer pagar? Pode parcelar no cartão de crédito. Aí pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12 vezes. Fazendo isso, usa meu código JBFilho20 e ganha um descontinho de 20% nas taxas desse pagamento. Gente, vamos lá. Existe um diagnóstico no vestiário que é feito pela direção, que é feito pela atual comissão técnica, por quem está frequentando ali o vestiário e que nos passaram para a imprensa, dizendo, olha, os jogadores são bons, se dedicam, treinam, não há grande problema, os caras estão nem aí, não, os caras estão aí, eles estão aí. Eles só não são unidos entre eles como se acredita que um clube de futebol deveria fazer. Veja bem que aqui é uma distância quilométrica. Alguém vai dizer, JB diz que o elenco tá rachado, que os caras não se falam. Daqui a pouco o Inter ganha as partidas agora na reta final, vai sair aqueles famosos vídeos de vestiário. Isso sempre tem. No ano, durante todo o ano, tu vai ver várias vezes. Quando ganha, mostra a felicidade e tudo mais, os caras se abraçando. Ninguém é inimigo. O Inter está dizendo apenas que, velho, esses caras deveriam ser mais unidos. Deveria ter mais união. Uma prova disso é que teve, inclusive, aquele evento que foi feito no Vila Ventura, um resort aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em Viamão. O Inter fez um treino, depois fez um evento, teve pagode, teve churrasco, teve festa, tudo mais para tentar unir o grupo. Isso na época do Roger. E não deu certo. Não deu como se esperaria. E o grupo não é rachado, tem uma distância quilométrica, mas também não é unido como deveria. Ah, tem problemas? Claro que tem problemas, tem brigas. Eu vou citar duas aqui que a gente teve conhecimento que toda a imprensa sabe que aconteceu. A primeira, o Mercado e o Carboneiro, depois do jogo contra o Palmeiras, foram, olha, muito intensos, para dizer o mínimo, numa discussão extremamente acalorada e com gente dizendo que teve, inclusive, algo mais no vestiário entre os dois, e isso prejudica bastante, inclusive, a vida do Carboneiro, porque o Mercado é um dos líderes do elenco e eles tiveram um forte atrito no vestiário. O D'Alessandro e o Bernabé também, depois do jogo contra o Bahia, o D'Alessandro cobrou o Bernabé não gostou e depois não se cumprimentaram, enfim, tem episódios pontuais, pode-se dizer assim, não é todo jogo que tem treta no vestiário, mas teve treta, porque é um elenco de futebol. O Corinthians do Luxemburgo, campeão de tudo, tinha treta do Ricon, do Marcelinho, de todo mundo a toda hora. Isso acontece num vestiário de futebol. E o Inter não trata isso como uma novidade. Agora, existem brigas pontuais. Ponto. Não quer dizer que os caras são rachados. Ponto. Agora, o que quer dizer, o que se tem é, eles deveriam ser mais unidos do que necessariamente são, e isso o Inter tá vendo. Individualmente, cada um vai lá, trabalha, treina, faz o seu, mas aquela diferença, aquele diferencial não existe e é isso que me passaram. Uma outra questão é sobre a fragilidade emocional que existe no grupo de jogadores.
O Internacional treina, acha o jogo de jogar, acha o jeito de jogar, faz uma escalação, faz um jogo bom contra o Bahia no primeiro tempo, faz um jogo bom contra o Santos no primeiro tempo, domina as ações e tudo mais, e aí basta o adversário meter uma pressão, fazer algo diferente, conquistar algumas linhas naquele jogo emocional de agora eu tô dominando a partida, agora eu meti uma bola na trave, agora eu tô atacando, ou agora eu marco um gol e o Inter desmorona. Há um entendimento que emocionalmente, e talvez por isso, tô lembrando agora, o Bisol tenha falado tanto no psicólogo na última partida. Na última entrevista, depois do último jogo contra o Santos, o Bisol falou umas 4 ou 5 vezes que o Inter tem um setor de psicologia, que está trabalhando. Não, os psicólogos aqui, as psicólogas, as pessoas, não é uma pessoa, todo departamento está trabalhando para melhorar estas questões mentais do grupo. Por quê? Porque há um entendimento que o Inter pode estar bem. Se o adversário ataca, mete uma bola na trave, ou faz um gol, desmorona, acaba. O Internacional passa a não saber o que faz, falta confiança para os jogadores. A gente pode dizer que é falta de personalidade, que é falta de um monte de coisa aqui, mas é o que está acontecendo. Eu também quero lembrar aqui que logo depois que o Roger e o Roger saiu, né, mas junto com ele o professor Paulo Paixão, nós estávamos em uma discussão durante o debate raiz sobre a troca de treinadores, e naquele momento o Inter tinha feito um grande jogo, lembra com o Ramon, e se falou, poxa, o preparo físico tá bom. O próprio professor Paulo Paixão me ligou e ao vivo no debate raiz eu tive que botar o celular aqui no microfone pro professor Paixão dizer, não gente, não é a questão física, em 2 semanas não melhora uma questão física de um time, é anímico. E ele lembrou, o Inter depois que caiu das Copas, desmoronou mentalmente esse grupo. E ele disse, olha, o segredo do Ramon é que provavelmente ele está conseguindo recuperar os caras no mental, no psicológico, na confiança, e aí as coisas podem acontecer, mas não é física a explicação. O tempo deu razão para o professor Paixão, que de fato fisicamente o Inter não melhorou com o técnico atual. Não é física a questão aqui, mas aí ele disse, o Inter, os jogadores perderam a confiança depois da queda das Copas. Provavelmente essa queda de confiança segue a ponto de quem está no vestiário, seja da direção, seja da comissão técnica, ou quem está orbitando aquele espaço, está dizendo, olha, tem 2 grandes problemas. Os caras não são rachados, mas não são unidos como deveriam. É meio que cada um fazendo por si, se dedicando, treinando e tal, mas não tem aquele algo a mais de um grupo de futebol que pode ser campeão, ou que nem estamos falando para ser campeão, que se salvar do rebaixamento. E também o psicológico mental dos caras é minúsculo. Basta tomar um gol que morre. Basta o adversário fazer alguma coisa diferente e meter uma pressão que ninguém sabe o que faz. Aliás, sobre essa questão do mental, há inclusive uma análise que o Inter pode estar perdendo muito gol, e acredita-se nisso, por conta daquela história de nunca deixe o erro de errar impedir que você jogue. O erro de errar do Inter como um todo tá fazendo os caras errarem na hora da finalização. Tu tá tão medroso, perdão da palavra, não é necessariamente pejorativa, mas receoso pode ser o termo, né, para não parecer algo pejorativo. Tu tá tão receoso que aí tu erra na hora da execução. É uma das explicações. E estas são as 2 questões, os 2 grandes problemas encontrados pelo Inter para estar nesse momento. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.